Se tudo é ilusão, por que a dor dói tanto? Um homem perguntou a Adi Shankaracharya. O sol estava no ponto mais alto do céu quando um homem chegou ao ashram de Shankaracharya. Suas roupas estavam rasgadas, seus pés sangravam de tanto caminhar. Mas não eram essas feridas que o faziam sofrer. Ele havia perdido tudo: sua esposa numa doença súbita, seus filhos numa enchente, sua casa num incêndio. Em 3 anos, a vida havia arrancado dele cada pessoa e cada coisa que amava. Desesperado, ele havia procurado os ensinamentos da filosofia Advaita. Tudo é Maya, tudo é ilusão, diziam os textos. O mundo não é real, apenas Brahman é real. Mas aquelas palavras, ao invés de trazerem consolo, trouxeram raiva. Ele se aproximou de Shankaracharya, que estava sentado sob uma árvore de nem, e quase gritou: se tudo é ilusão, por que a dor dói tanto? Se o mundo não é real, por que o sofrimento parece tão verdadeiro? Diga-me, mestre, como posso aceitar que minha esposa era ilusão, que meus filhos eram ilusão, que essa agonia que me consome é ilusão? O golpe inesperado. Shankaracharya olhou para o homem em silêncio. Então, sem aviso, pegou seu bastão e bateu com força no ombro do homem. O homem pulou para trás, segurando o ombro com dor. Por que você fez isso? Dói? Shankaracharya perguntou calmamente. Claro que dói. E o homem gritou: você me bateu, mas tudo é ilusão, não é? Shankaracharya disse com um leve sorriso. Então essa dor também é ilusão. Por que você está reclamando? O homem ficou vermelho de raiva. Não seja ridículo. A dor é real. Eu senti. Shankaracharya assentiu. Então, para você, neste momento, a dor é mais real que todo o conhecimento filosófico que você leu. O homem parou confuso. A verdade sobre Maya. Shankaracharya fez um gesto para que o homem se sentasse. Você veio aqui com raiva, porque acha que estou dizendo que seu sofrimento não importa, que suas perdas não são reais. Mas isso não é o que Maya significa. Quando dizemos que o mundo é Maya, não estamos dizendo que ele não existe. Estamos dizendo que ele não existe da forma que você pensa que existe. O homem franziu a testa. Qual a diferença? Shankaracharya apontou para uma serpente que estava deslizando pelo chão a alguns metros dali. O homem se encolheu instintivamente. Você vê aquela cobra? E Shankaracharya perguntou. Vejo. Tem medo? Tenho. Shankaracharya se levantou, caminhou até lá e pegou a cobra com a mão. Era apenas uma corda velha, escura, torcida de forma que parecia uma serpente. Olhe de novo, ele disse, mostrando a corda. Ainda tem medo? O homem balançou a cabeça, se sentindo tolo. Mas 2 segundos atrás, Shankaracharya continuou. Seu medo era real, não era? Seu coração estava batendo rápido. Sua respiração estava acelerada. Você estava pronto para fugir. Aquele medo era ilusão? Era real para mim naquele momento, o homem admitiu. Exatamente, Shankaracharya disse. O medo era real enquanto você via uma cobra. Quando percebeu que era uma corda, o medo desapareceu instantaneamente. A cobra nunca existiu, mas o medo dela existiu. A experiência era real, mas o objeto da experiência não era o que você pensava. A natureza da realidade. Shankaracharya voltou a sentar. Maya não significa que nada existe. Maya significa que as coisas não existem da forma independente, permanente e sólida que parecem existir. Sua esposa existiu? Sim. Seus filhos existiram? Sim. Sua dor existe? Sim. Mas a forma como você entende essas existências como coisas separadas, permanentes, suas, isso é a ilusão. O homem estava lutando para entender, mas eles morreram. Como isso não é real? As formas mudaram. Shankaracharya corrigiu. O corpo da sua esposa era uma forma específica que os elementos assumiram temporariamente. Agora esses elementos assumiram outras formas. A forma nasceu, a forma morreu. Mas a substância que criou aquela forma nunca nasceu e nunca morreu. Você está sofrendo, ele continuou, porque se apegou às formas. E todas as formas são temporárias. Essa é a natureza de Maya. Criar formas que parecem sólidas e permanentes, mas que estão constantemente mudando. O sonho e o sonhador. Deixe-me te dar outro exemplo. Shankaracharya disse. Quando você sonha à noite, o sonho parece real? Sim, completamente real enquanto estou sonhando. E no sonho, se alguém te machuca, você sente dor? Sinto.
Às vezes acordo assustado, mas quando você acorda, percebe que nada daquilo era real. A pessoa que te machucou no sonho, onde ela está agora, não existe. Nunca existiu. E a dor que você sentiu no sonho? O homem refletiu. Desapareceu quando acordei. Mas, Shankaracharya disse, inclinando-se para frente, enquanto você estava sonhando, aquela dor era menos real? Você sofreu menos porque era um sonho? Não. No sonho, era completamente real. Agora entende? Shankaracharya perguntou. Este mundo que você chama de vida acordada é como um sonho mais longo. As experiências são reais dentro do sonho. A dor é sentida, as perdas machucam. Mas quando você acorda para sua verdadeira natureza, percebe que tudo era uma experiência dentro da consciência, não algo acontecendo para a consciência. A compaixão pela dor. O homem tinha lágrimas nos olhos, mas mestre, isso não faz minha dor desaparecer. Ainda dói, ainda sinto o vazio. Shankaracharya olhou para ele com profunda compaixão. E eu nunca disse que deveria desaparecer. A dor é real no nível em que você está experimentando. Negar isso seria desonesto. Quando eu te bati com o bastão, você sentiu dor. Aquela dor era válida. Eu não esperava que você sorrisse e dissesse, isso é apenas ilusão, não sinto nada. Isso seria repressão, não realização. O ensinamento de Maya não é para negar sua experiência, é para entender a natureza dela. É para parar de adicionar sofrimento extra ao sofrimento que já existe. O homem não entendeu. Sofrimento extra? A diferença entre dor e sofrimento. Sim, Shankaracharya explicou. A dor é o que você sente quando perde alguém. Isso é natural, humano, real. Mas o sofrimento é toda a história que você cria em torno da dor. A dor diz, sinto falta dela. O sofrimento diz, por que isso aconteceu comigo? Não é justo. Eu não mereço isso. Nunca vou ser feliz de novo. Minha vida acabou. A dor é, estou sentindo tristeza. O sofrimento é, não deveria estar sentindo isso. Sou fraco por sentir isso. Preciso parar de sentir isso. Você vê a diferença? A dor é direta, simples. O sofrimento é toda a camada de resistência, julgamento e história que você adiciona à dor. O homem a sentiu lentamente, começando a ver. E é aqui, Shankaracharya continuou, que o ensinamento de Maya se torna útil, não para negar a dor, mas para parar de criar sofrimento desnecessário em torno dela. Vivendo com a verdade. Quando você entende que tudo é Maya, Shankaracharya disse, você não se torna frio ou indiferente. Você se torna livre para sentir completamente sem se identificar completamente. Você pode chorar pela perda da sua esposa sem a história de que ela era minha. Nunca vou encontrar amor de novo, minha vida acabou. Você simplesmente chora. E essa lágrima é honesta, pura. Você pode sentir a ausência dos seus filhos sem a história de que fui castigado. Não sou bom o suficiente, o universo é cruel. Você simplesmente sente a ausência. Vê a diferença? No primeiro caso, você está vivendo a dor. No segundo, você está criando uma prisão de sofrimento. O homem respirou fundo. Mas como eu faço isso? Como sinto sem criar histórias? Observando, Shankaracharya disse simplesmente. Quando a dor vem, observe. Existe dor no peito. Existe um aperto na garganta. Existem lágrimas querendo sair. Apenas isso. E quando a mente começar a criar histórias, porque eu não é justo, nunca vou. Observe isso também. E a mente está criando uma história. Você não precisa acreditar em cada pensamento que surge. A liberdade dentro da experiência. Sabe o que é fascinante sobre Maya? Shankaracharya perguntou. Quando você entende que é ilusão, paradoxalmente, você pode se envolver mais plenamente com a vida. O homem pareceu confuso. Como assim? Pense numa criança assistindo um filme. Ela chora quando o herói está em perigo. Ela ri quando algo engraçado acontece. Ela está completamente envolvida na história. Mas num nível, ela sabe que é apenas um filme. Ela não pula na tela tentando salvar o herói. Ela não fica traumatizada permanentemente porque algo ruim aconteceu na história. Ela vive a experiência plenamente, mas não se perde completamente nela. É assim com quem entende Maya. Você ama profundamente, mas sem apego desesperado. Você sente dor, mas sem se afogar nela. Você vive intensamente, mas com uma leveza essencial. A pergunta real. Shankaracharya ficou em silêncio por um momento, depois disse, agora deixe-me fazer a pergunta real. Não é se tudo é ilusão, porque a dor dói. A pergunta real é, quem está sentindo a dor? O homem piscou. Eu estou sentindo. E quem é esse eu? Sou eu.
Mas quando você dorme profundamente, sem sonhos, onde está esse eu? Não sei, desaparece. E ainda assim, quando você acorda, você está lá. Então esse eu que desaparece e reaparece, que muda com cada experiência, que era criança e agora é adulto, esse é quem você realmente é. O homem ficou quieto, sentindo algo se movendo dentro. O eu que sofre, Shankaracharya disse gentilmente, é parte de Maya, é uma construção, uma identificação temporária com o corpo-mente. E quando você percebe isso, não é que a dor desaparece, é que você não é mais apenas aquele que sofre. Você é também aquele que observa o sofrimento. Você é o espaço onde o sofrimento acontece. A transformação. O homem sentiu lágrimas rolando, então eu posso sentir a dor sem ser destruído por ela? Sim, Shankaracharya confirmou. A dor vem e vai como ondas no oceano, mas você é o oceano, não as ondas. As ondas não destroem o oceano. Sua esposa era uma onda que surgiu e se foi. Seus filhos eram ondas. Até mesmo o você que está sofrendo é uma onda. Mas o oceano, a consciência que testemunha tudo isso, permanece intocado. E isso não torna as ondas menos belas. Não torna o amor que você sentiu menos real. Apenas coloca tudo em perspectiva. O homem fechou os olhos, sentindo algo se soltando dentro dele. Não era que a dor havia desaparecido, mas havia espaço ao redor dela agora. Mestre, ele disse com a voz embargada, o senhor ainda não respondeu completamente minha pergunta. Se tudo é ilusão, por que a dor dói tanto? Shankaracharya sorriu. A dor dói porque você está vivo, porque você amou, porque você se importou. E isso é lindo. Maya não significa que você deveria parar de sentir. Significa que você não precisa se perder no que sente. Você pode ser a dor e a testemunha da dor ao mesmo tempo. A dor dói, ele concluiu, porque dentro da ilusão, tudo é experimentado como real. E deve ser, senão como você aprenderia, como você cresceria, como você despertaria. A ilusão não é um problema a ser resolvido. É o palco onde a consciência brinca de se conhecer através de inúmeras experiências, incluindo a dor. O homem abriu os olhos. Eles estavam vermelhos, mas mais claros de alguma forma. Vá, Shankaracharya disse gentilmente. Viva, chore quando precisar. Sinta tudo. Mas lembre-se, você é mais vasto que qualquer experiência. A dor é real, mas você não é apenas a dor. E quando essa compreensão se estabilizar, você descobrirá algo extraordinário. Você pode amar ainda mais profundamente, justamente porque não está se agarrando com desespero. Você pode viver plenamente, justamente porque entende a natureza transitória de tudo. O homem se levantou, curvou-se em gratidão e caminhou de volta para o mundo. O sofrimento ainda estava lá, mas algo havia mudado. Havia espaço agora, havia respiração. Havia uma compreensão de que ele era maior que qualquer história que sua mente contasse. E nesse espaço, paradoxalmente, havia mais compaixão. Por si mesmo, por todos que sofrem, por todos que estão perdidos no sonho, achando que são apenas as ondas, sem perceber que são também o oceano infinito.